Plano de Estudo Tutorado, primeiro ano, Ensino Médio Integral, volume 3, Matemática, aula 4. Revisão dos temas estudados. Função do segundo grau. Exemplo 1. Certa empresa transporta 2.400 passageiros por mês da cidade A para a cidade B. A passagem custa R$20 e a empresa deseja aumentar o preço. No entanto, o departamento de pesquisa dela estima que, a cada R$1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Neste caso, qual deve ser o preço da passagem em reais para maximizar o faturamento da empresa? Essa é uma questão da OBMEP. O faturamento mensal desta empresa é calculado multiplicando o número de passageiros por mês, que é de 2.400, vezes o preço da passagem, que é R$20. Então, o faturamento mensal dessa empresa é 2.400 vezes 20. Sabe-se que, a cada R$1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Neste caso, qual deve ser o preço da passagem em reais para maximizar o faturamento da empresa? Vamos aprender? Para facilitar o entendimento dessa questão, vamos construir uma tabela. Na primeira coluna, vamos colocar o aumento em reais no preço de cada passagem. Na segunda coluna, o faturamento mensal desta empresa. Se não houver nenhum aumento no preço da passagem e ela permanecer no seu preço atual, o faturamento mensal da empresa será 2.400 vezes 20. O enunciado da questão diz que, a cada R$1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Então, vamos considerar o aumento de R$1. Se houver um aumento de R$1 no preço da passagem, o faturamento mensal será 2.400 menos 20 vezes 20 mais 1. Vamos analisar essa situação. Aqui eu tenho o preço da passagem original, que é R$20. Aqui eu tenho o preço da passagem com o acréscimo de R$1. Veja que o número de passageiros irá diminuir em 20, como diz o enunciado da nossa questão. Se o aumento no preço dessa passagem for de R$2, qual será o faturamento mensal dessa empresa? 2.400 menos 20 vezes 2, vezes 20 mais 2. Vamos analisar a situação. O preço da passagem, que era R$20, sofreu um aumento de R$2. Então, o número de passageiros irá diminuir. A cada R$1, 20 pessoas deixarão de viajar pela empresa. Como o aumento foi de R$2, então veja que o número de passageiros irá diminuir 20 vezes 2. E se o aumento no preço da passagem for de R$3, o faturamento mensal será 2.400 menos 20 vezes 3, vezes 20 mais 3. Vamos analisar. A passagem teve um aumento de R$3. Então, o número de passageiros irá diminuir 20 vezes 3. Se a cada R$1 a empresa perde 20 passageiros, houve um aumento de R$3.
Então, o número de passageiros irá diminuir 20 vezes 3. E se o aumento for de X reais, o faturamento mensal será 2.400 menos 20x vezes 20 mais x. Então, aqui eu tenho o preço da passagem, que sofreu um aumento de X reais. Então, o número de passageiros vai diminuir 20 vezes X. Sabemos que X está representando o acréscimo no valor da passagem. O faturamento mensal nós chamaremos de f de X, porque este faturamento está em função de X. Então, f de X é igual a 2.400 menos 20x vezes 20 mais x. Esta é a lei da função do faturamento mensal desta empresa. Eu também posso dizer y igual a 2.400 menos 20x vezes 20 mais x. Agora que nós já conhecemos a lei da função que nós iremos trabalhar, nós vamos fazer a seguinte multiplicação. 2.400 vezes 20, 48.000. 2.400 vezes mais x, mais 2.400x. Menos 20x vezes 20, menos 400x. Menos 20x vezes mais x, menos 20x ao quadrado. Nós vemos que é possível fazer uma adição algébrica entre esses termos grifados e organizar a nossa função quadrática, de forma que fique y é igual a menos 20x ao quadrado mais 2.000x mais 48.000. Esta é uma função quadrática, em que o A é menos 20, o B é 2.000 e o C é 48.000. Como o A é menor que zero, o A é menos 20, A é negativo, nós teremos uma parábola virada para baixo. Vamos calcular o discriminante da nossa função quadrática. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4ac. Substituindo os valores, nós teremos 2.000 ao quadrado, menos 4 vezes menos 20, vezes 48.000. Delta é igual a 2.000 ao quadrado, 4 milhões. Menos 4 vai multiplicar menos 20, que vai multiplicar 48.000. Menos vezes menos vai virar mais. 4 vezes 20 vezes 48.000, 3.840.000. Delta, então, é 7.840.000. Se delta é um número maior que zero, nós teremos duas raízes reais diferentes. Já sabemos que A é menos 20, B é 2.000, C é 48.000 e delta é 7.840.000. Vamos traçar a reta do eixo das abscissas, eixo X. Nós teremos uma parábola virada para baixo, porque o A é menor que zero. Duas raízes reais diferentes, pois o delta é positivo. Vamos traçar o vértice dessa parábola, XV, YV. Essa parábola tem máximo. O máximo é o ponto mais alto da parábola, que é o vértice. Vamos chamar o faturamento mensal de Y. X será o acréscimo no valor da passagem. O faturamento máximo será o YV. YV menos delta sobre 4A. O acréscimo no valor da passagem para se obter o faturamento máximo
será o XV. XV menos B sobre 2A. Vamos responder. Qual deve ser o preço da passagem em reais para maximizar o faturamento da empresa? Nós temos o gráfico da nossa parábola voltada para baixo, porque o A é menor que zero. O máximo da parábola está no vértice. Lembrando que x é o acréscimo no valor da passagem e que o preço da passagem final será 20 mais x, que é o acréscimo que nós iremos calcular. A nossa função é y é igual a menos 20x ao quadrado mais 2.000x mais 48.000, em que o a é menos 20, o b é mais 2.000 e o c é 48.000. XV é menos b sobre 2a. XV é menos 2.000 sobre 2 vezes menos 20. XV é menos 2.000 sobre menos 40. XV é igual a 50. X é o acréscimo no valor da passagem. Então, o preço da passagem será 20 mais X, ou seja, 20 mais 50, R$70. Portanto, o preço da passagem em reais para maximizar o faturamento da empresa deve ser R$70. Mas qual seria o faturamento máximo dessa empresa? Que não foi perguntado nessa questão. Estou colocando um extra aí. Se a nossa função é dada pela lei y é igual a menos 20x ao quadrado mais 2.000x mais 48, em que o a é menos 20, o b é 2.000, o c é 48.000 e o delta é 7.840.000, aqui eu tenho a reta do eixo x, parábola virada para baixo, duas raízes reais diferentes. Vou traçar o vértice ligando XV e o YV. Aqui eu tenho o vértice da nossa parábola. O faturamento mensal está determinado por Y. O faturamento máximo é o YV. Portanto, quando eu encontrar o YV, eu saberei qual é o faturamento máximo desta empresa. YV é menos delta sobre 4A. Então, YV é igual a menos, quem é delta? 7.840.000. Dividido por 4 vezes A, que é menos 20. YV é igual a menos 7.840.000 dividido por menos 80. YV é igual a 98.000. Portanto, o faturamento mensal máximo da empresa é 98.000. Exemplo 2. Tenho material suficiente para erguer 20 metros de cerca. Com ele, pretendo construir um cercado retangular de 26 metros quadrados de área. É possível fazer isso? Se for, quais as medidas dos lados do retângulo? Essa é uma questão da OBMEP. Então, veja que está questionando, é possível fazer isso? Não está afirmando. Nós vamos verificar se isso é possível. Vamos chamar o comprimento do cercado de X e a largura do cercado de Y. Aqui eu tenho um cercado retangular de 26 metros quadrados de área. Veja que eu tenho material suficiente para erguer 20 metros de cerca. Portanto, 2 vezes x mais y é igual a 20. Vamos entender isso aqui. Veja aqui, se eu tenho um terreno retangular, então, observe que essa medida vale x. Portanto, essa também vai valer x. Não é isso? Essa medida vale y. Então, essa do lado de cá também vai valer y. Então, se este lado aqui eu tenho x, do lado de cá eu tenho x também. Se esse lado de cá eu tenho y,
o lado de cá eu tenho y também. Portanto, quando eu pego este lado x mais este lado y, eu vou fazer isso duas vezes, né? Por isso que aqui eu tenho a expressão 2 vezes x mais y, que é igual a 20. Por que 20? Aqui fala que eu tenho material suficiente para erguer 20 metros de cerca. Então, vamos analisar. Se eu pegar esta expressão que eu coloquei aqui e simplificar por 2, ela vai ficar assim, x mais y é igual a 10. Lembrando que x é o comprimento do cercado e y é a largura do cercado. Colocando y em evidência, nós chegamos que y é igual a 10 menos x. Então, a área do cercado é 26 metros quadrados. Como se calcula a área de um retângulo? Comprimento vezes a largura. Ou seja, x vezes y. Então, x vezes y é igual a 26. Como nós estamos vendo que y é igual a 10 menos x, então, no lugar de y, eu coloquei 10 menos x. Aqui, x vai multiplicar o primeiro e x vai multiplicar o segundo. Então, ficou x vezes 10, 10x. X vezes menos x ao quadrado, igual a 26. Jogando todos os termos para o outro lado da igualdade, chegamos em x ao quadrado menos 10x mais 26 igual a zero. Achamos uma equação do segundo grau, que nós iremos resolver com a fórmula de Bhaskara. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 10. Quem é o C? 26. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 26. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10, que é 100. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 26, menos 104. Delta é igual a menos 4. Se delta é um número menor que zero, é um número negativo, significa que não há raízes reais. Portanto, conclui-se que não é possível construir a cerca nas condições dadas. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Agora é com vocês. Até a próxima!